Você já lê Mateus 15 e trava? Você já sente aquele choque espiritual, quase um incômodo santo, e pensa, isso não parece Jesus? Porque a mesma boca que diz venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados agora fica em silêncio diante de uma mãe em desespero, e depois solta uma frase que soa como humilhação. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a pergunta não é pequena. Se Jesus é bom, por que ele fala assim? Se Jesus é misericordioso, por que ele deixa a mulher se expor, ser rejeitada pelos discípulos, ser esmagada pelo silêncio? E por que o texto não tenta amenizar nada? A Bíblia não coloca um aviso, não coloca uma nota de rodapé pedindo desculpas. Ela coloca você cara a cara com o Cristo real, e deixa você sentir a tensão. Aqui está o mistério que eu prometo resolver, andando dentro do texto. A mesma cena que parece dureza é, na verdade, uma porta se abrindo para as nações. E a fé que atravessa essa porta não é fé delicada, não é fé de palco. É fé que sangra, que insiste, que se humilha sem se destruir, que argumenta com a abundância da graça. E para você entender o que está acontecendo, não basta recortar uma frase. Você precisa ver o movimento completo de Mateus 15, do verso 21 ao verso 28, porque a resposta mora no caminho, não no choque inicial. E mais, o que Jesus faz com essa mulher, ele já faz, séculos antes, com um homem que corre para o templo com os lábios secos, e o coração afundando em culpa. E ele já ensina, através de um general estrangeiro, orgulhoso, que precisa descer do cavalo do seu mérito para mergulhar numa água simples. 3 histórias. Um mesmo tema. Quando Deus parece fechar a porta, ele está revelando o tipo de fé que encontra à mesa. Então respira. Segura essa pergunta no peito. E vamos ver isso acontecendo agora. Jesus pisa na margem. Em Mateus 15, 21, o texto diz por extenso: Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Ele se retira. Não é fuga covarde, é movimento intencional. Ele atravessa uma fronteira onde os justos não vão buscar aplauso. E a margem tem um som. Não é o som do templo, é o som de mercado, de língua misturada, de passos apressados. Uma gente que não carrega o mesmo vocabulário religioso, mas carrega a dor do mesmo jeito. E então, como se a própria aflição tivesse pernas, a dor corre até ele. Mateus 15, 22 diz: uma mulher cananeia, daquela região, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Ela grita. Não é um pedido educado, não é uma frase ensaiada. É um grito que sai do fundo do estômago, como quem não tem mais tempo. E repara no que ela chama Jesus: Senhor, filho de Davi. Ela é cananeia. Ela é estrangeira. Ela carrega na história do seu povo o rastro de idolatria, de conflito, de distância. Mas a boca dela, no meio do pó da fronteira, pronuncia um título que muitos em Israel engolem com ciúme: Filho de Davi. Ela reconhece um rei que, oficialmente, não é dela. E ainda assim ela corre para ele como se fosse. A garganta dela arde. A voz falha. E por trás do pedido existe uma cena que ela não consegue apagar da mente: a filha. A menina sacudindo, o olhar virando, a boca espumando, a força que não é humana dobrando o corpo pequeno como se fosse pano. A mãe tentando segurar, tentando abraçar, mas sentindo medo, medo da própria filha, medo do que a filha diz com uma voz que não é dela. Ela acorda de noite com barulho de coisa quebrando. Ela corre e encontra a menina ferida, chorando, e depois rindo sem motivo. E cada risada é um corte. Então ela grita. Porque quando você vê o inferno encostar na sua casa, você não faz oração bonita. Você grita. E Jesus? Mateus 15, 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra.
Silêncio. Não é um silêncio vazio, é um silêncio pesado. É o pior som para quem está desesperado. Porque o silêncio, para o coração humano, parece uma sentença. Não. Ela fica ali. A saliva seca na boca. O peito sobe e desce rápido. Ela espera um olhar, um aceno, qualquer coisa. E nada. E como se não bastasse o silêncio de Jesus, vem a pressão dos que caminham com ele. Ainda em Mateus 15:23, o texto diz: Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Manda-a embora. Não é só cansaço, é incômodo social. Ela é a voz alta, a vergonha pública, a estrangeira que interrompe a caminhada do grupo santo. E ela ouve isso. Ela ouve a palavra como se fosse uma pedra acertando a testa. E ela pensa, com o coração tremendo, até os amigos dele me empurram para fora. E o próprio se cala. E é aqui que muita gente desiste. Mas a fé dessa mulher não é fé que depende do clima favorável. Ela não tem o luxo de recuar. Quando sua filha está sendo esmagada, orgulho vira pecado. Reputação vira poeira. Então Jesus fala. E a primeira fala não soa como abraço. Mateus 15:24, ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu fui enviado apenas. A palavra apenas corta. Porque ela escuta isso e sente o peso do fora. Ela sente como se o chão abrisse um pouco sob os pés. E agora vem o momento em que a fé se revela. Ela discute? Ela acusa? Ela vai embora humilhada? Mateus 15:25 diz: A mulher veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: Senhor, ajuda-me. Ela se ajoelha. O joelho encosta no chão com um impacto seco. A poeira gruda na pele. O corpo dela, que estava tenso, agora desaba num gesto que não é teatro. É rendição. Ela não consegue argumentar com currículo. Ela não tem aliança, não tem genealogia, não tem eu mereço. Ela tem só duas coisas, dor e fé. E ela junta as duas numa frase curta, como quem empurra a última porta com o ombro: Senhor, ajuda-me. E então, no verso que faz muita gente arregalar os olhos, Jesus coloca a imagem. Mateus 15:26, ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos. A palavra é pequena, mas ela tem dentes. Ela ecoa no ouvido da mulher como um teste. E aqui, presta atenção, o texto não está convidando você a imaginar um Cristo cruel, sádico, ofendendo uma mãe por prazer. A própria palavra escolhida aponta para um tipo específico, não cães selvagens, mas cães pequenos, de casa. Ainda assim, é humilhante. Ainda assim, é uma barreira. E a pergunta que Jesus coloca diante dela é brutal e simples: Você vem por direito ou por graça? O coração dela dispara. Porque se ela reagir na carne, ela perde. Se ela tentar se afirmar, ela cai. Se ela aceitar como condenação, ela também cai. Ela engole seco. E dentro dela tem uma luta. Um lado grita: Levanta. Você não merece isso. Outro lado sussurra: Mas sua filha, sua filha. E a fé, no meio do conflito, faz uma coisa estranha: ela não discute a metáfora, ela entra nela.
Mateus 15, 27. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sim, Senhor. Isso é humildade. E não é humilhação tóxica, é clareza espiritual. Ela não chega como credora. Mas até os cachorrinhos. Isso é ousadia. Ela não retrocede. Ela não some. Ela não aceita a porta fechada como fim. Ela lê a porta como teste. E então vem a frase que muda o ar: migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo: eu não peço pão inteiro, eu não exijo a prioridade, eu não tento atropelar o plano. Eu só digo uma coisa: a sua mesa é tão farta que o que cai é suficiente para libertar minha filha. Ela discute abundância, não mérito. Ela confia que a bondade de Jesus é tão grande que até a sobra é poder. E quando alguém confia assim, o rei responde como rei. Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele momento sua filha foi curada. Naquele momento. Não é depois de uma semana. Não é depois de uma peregrinação. Naquele momento. A mulher ainda está ajoelhada. O rosto dela está quente, os olhos molhados, a garganta ainda sente o arranhão do grito. Mas por dentro, alguma coisa desamarra. É como se um peso invisível saísse do peito. E em algum lugar, numa casa, uma menina que estava presa num tormento que ninguém via, respira como se fosse a primeira vez. O corpo relaxa. O olhar volta a ser olhar. O medo retrocede. A mãe não está lá para ver com os olhos, mas vê com o espírito. A mesa do Messias transborda até a fronteira. E agora, antes de você pensar que esse é só um caso isolado, deixa eu te levar por uma ponte que atravessa séculos. Porque quando Jesus testa uma fé na fronteira, ele está revelando um padrão do reino. Deus, às vezes, parece dizer não para produzir em você um sim mais profundo. E isso não começa em Tiro e Sidom. Muito antes de uma mãe lutar por migalhas, um homem luta por perdão. E ele também encontra silêncio. Ele também encontra barreira. O homem está com as mãos suadas. Ele segura o tecido da roupa como se quisesse rasgar. Os lábios dele murmuram palavras que não conseguem sair direito. Ele entra num lugar de adoração, mas não entra com o peito estufado, entra encolhido. Em Lucas 18:10, Jesus diz por extenso: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. E o publicano carrega na pele o cheiro do desprezo. Ele é o homem que cobra imposto para Roma. Ele é o homem que é chamado de traidor, de ladrão. E talvez ele seja mesmo. Talvez ele já tenha escolhido o caminho da vantagem. Mas hoje, alguma coisa quebra por dentro. Ele sobe ao templo e sente os olhos. Olhos que atravessam como lâmina. O fariseu está lá também, e Lucas 18:11 descreve: o fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Nem mesmo como este publicano. E o publicano escuta. Escuta como quem já sabe. Porque a acusação mais pesada é a que encontra eco na consciência. O fariseu continua, Lucas 18:12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele lista. Ele soma. Ele apresenta currículo. E o publicano não tem lista. Ele só tem culpa. E a culpa pesa no corpo.
Lucas 18:13 diz: Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele fica à distância. Não porque Deus exige distância, mas porque ele se sente indigno de pisar mais perto. A cabeça dele quer levantar, mas algo empurra para baixo. O peito aperta, e ele bate no peito. Não é gesto bonito, é desespero. E olha como isso conversa com a cananeia. Ela diz: Senhor, ajuda-me. Ele diz: Deus, tem misericórdia de mim. Os dois chegam sem mérito. E o publicano também enfrenta um silêncio invisível. Não tem resposta audível. Não tem aplauso. Não tem abraço humano. Mas Jesus abre o céu com uma sentença. Lucas 18:14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Foi para casa justificado. Ele entra condenado por si mesmo e sai declarado justo por Deus. E como isso acontece? Pela mesma lógica das migalhas: misericórdia, não mérito. E se você ainda pergunta, mas por que o teste? Por que a tensão? Eu te levo para um terceiro fio, ainda mais antigo, quando um estrangeiro poderoso chega com orgulho e doença, e precisa aprender que a graça não obedece à etiqueta humana. O nome dele pesa como armadura. Ele é comandante. Ele tem carta do rei. Ele tem escolta. Ele tem presente. Mas ele também tem lepra. E lepra não respeita patente. Em 2 Reis 5:1, está escrito: Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e muito respeitado, pois por seu intermédio o Senhor dera vitória à Síria. Ele era soldado valente, mas leproso. Mas leproso. Essa palavra estraga todo o resto. Ele vai até Israel porque uma menina, pequena, sem poder, fala de um profeta. E Naamã chega com cavalos, com carruagens, com a expectativa de um espetáculo. 2 Reis 5:9 diz: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Ele para à porta. Ele espera a honra. E o profeta nem sai. 2 Reis 5:10, Eliseu mandou um mensageiro dizer-lhe: Vai e lave-se 7 vezes no Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará limpo. Um mensageiro. Não tem cerimônia. Não tem recepção. Não tem toque do profeta famoso. É quase silêncio. É quase desdém. E Naamã ferve. 2 Reis 5:11 diz: Mas Naamã ficou indignado e foi embora, dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu estava certo. Ele quer do jeito dele. Ele quer com honra. Ele quer sem humilhação. E aí vem a frase que expõe o coração: ele prefere rios grandes da Síria ao Jordão simples. Ele prefere a aparência ao caminho. Mas alguém perto dele, alguém sem pompa, fala com mansidão. 2 Reis 5:13, os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não a faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz: Lave-se e será purificado. Quanto mais. E a frase entra como agulha. Porque a graça ofende o orgulho. A graça não te dá palco, te dá água. Então Naamã desce. 2 Reis 5:14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e foi restaurado,
sua pele tornou-se como a de uma criança, e ele ficou limpo. Ele desce. Descer é verbo de quebrantamento. Ele entra na água. A primeira vez, nada visível. A segunda, a pele ainda grita a mesma doença. A terceira, a mente tenta dizer, você está sendo ridículo. Mas ele continua. E quando ele emerge na sétima, a pele é como de criança. O orgulho dele fica no fundo do Jordão. Agora junta as três cenas numa única verdade. A cananeia na fronteira, o publicano à distância, o general no Jordão. Três pessoas que, de algum jeito, são de fora. De fora do povo, de fora da reputação, de fora do controle. E todas elas encontram um obstáculo que parece dizer, não. Silêncio. Rejeição. Um pedido estranho. Mas o obstáculo é um espelho, ele revela em que base você está se aproximando de Deus. Se você vem com currículo, você se ofende. Se você vem com desespero humilde, você atravessa. A cananeia atravessa porque ela não exige direito, ela confia na abundância. O publicano atravessa porque ele não negocia, ele confessa. Naamã atravessa porque ele não manda, ele obedece. E agora eu volto para a pergunta do começo. Por que Jesus diz cachorrinhos? Porque ele está expondo, diante de todos, inclusive dos discípulos, que a mesa de Israel não é propriedade privada, é vitrine da misericórdia que vai alcançar as nações. Em Mateus 15, Jesus não está negando a mulher, ele está puxando para fora dela uma fé madura, inteligente, que entende o plano de Deus e ainda assim se agarra na bondade do Messias. E ao mesmo tempo, ele está confrontando o coração dos discípulos que querem mandar embora quem grita. Jesus deixa a cena esticar para curar mais do que a filha. Ele cura também o conceito de quem pode sentar perto da mesa. Agora. Deixa eu trazer isso para você, sem peso, sem chantagem, mas com verdade. O veredito espiritual é este. Deus não está te treinando para vencer por mérito, Ele está te formando para confiar na misericórdia. E às vezes, o silêncio que você chama de abandono é o espaço onde a sua fé aprende a falar de um jeito mais puro. O espelho. Quantas vezes você ora e sente que o céu fica quieto? Quantas vezes você tenta uma frase e parece que Jesus não responde palavra, como em Mateus 15, 23? E aí, além do silêncio, vem gente dizendo manda embora, vem lembrança dizendo você não é digno, vem orgulho dizendo não se humilhe. Você faz o quê? Você vai embora ou você ajoelha? Porque a cananeia me ensina que fé não é negar a dor. Fé é levar a dor para o lugar certo e insistir com humildade. Ela não finge que não dói. Ela grita. Ela não finge que merece. Ela se rende. Ela não trata a graça como migalha suja. Ela trata como poder suficiente. E aqui está uma beleza ainda maior para você que está em Cristo. Você não é intruso sob a mesa. Você é adotado. Você é recebido. Mas justamente porque você é filho, você aprende a orar como filho, com confiança, com perseverança, com humildade. O convite agora é simples e vivo. Responda a Jesus com a sua própria voz. Não uma fórmula. Não uma performance. Uma resposta. Se você consegue, onde você está, abaixa um pouco a cabeça. E fala com ele como a cananeia fala. Senhor Jesus, eu trago a minha dor real diante de ti. Quando o silêncio pesa, eu escolho não interpretar como desprezo. Eu escolho confiar no teu caráter. Eu não venho com mérito, eu venho com necessidade.
Ajuda-me. E se tudo que eu tenho hoje é uma migalha de força, eu creio, a tua mesa é abundante. Seja conforme a tua vontade, mas sustenta minha fé para não recuar. E agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre você, que a mesma graça que atravessa fronteiras em Mateus 15:28 visite a sua casa. Que o Senhor te dê perseverança no silêncio e alegria naquele momento da resposta. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários, eu não vou embora, eu vou me ajoelhar. Compartilha com alguém que está achando que Deus fechou a porta. E se inscreve no Palavra Pura, porque a Escritura não é um livro distante. Ela é chão, é mesa, é misericórdia viva. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto sobre você, em nome de Jesus. Amém.